Karina é uma executiva sênior de recursos humanos com passagens por renomadas multinacionais e nacionais como Soul Energy International, Electrolux, Danone, Companhia Miller de Bebidas e Thermo King. Em seus mais de 25 anos de carreira, Karina adquiriu paixão por desenvolver e inspirar pessoas, identificando talento e orientando-os em seu desenvolvimento para que se tornem futuros líderes de sucesso. Hoje, ela vem aqui no Executive Talk contar um pouco deste tema que tenho certeza que vai inspirar você. Espero que gostem. Muito bem, pessoal, está começando mais um Executive Talk e hoje, como vocês podem perceber, estamos num cenário diferente para entrevistar pessoas especiais. Hoje eu trago comigo aqui a Karina Pierre, que é uma vice-presidente de RH de uma empresa no setor de energia e vem aqui bater um papo com a gente sobre mentoria, change management, liderança, enfim, um papo bem rico, baseado em toda a sua experiência como liderança de RH. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Karina, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você, Joel. Um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, uma outra conversa, não desse formato, mas muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Eu que agradeço. Eu sempre começo perguntando quem é a Karina, né? O que ela faz, como começou a tua carreira. Queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre sua trajetória até aqui. Claro. Bom, primeiro eu vou falar de mim, Karina, quanto pessoa, né? Depois a gente fala um pouco da carreira também. Eu tenho 49 anos, sou casada, tenho uma filha de 13 anos, a Fernanda, e a gente gosta muito, né? Eu gosto muito da convivência em família, né? A gente é bastante familiar aí. Tem alguns hobbies aí, a gente de vez em quando anda de moto, né? Faz algumas tripulias, mas gosto sempre de falar, né? E citar a minha família porque são pessoas que me apoiam muito, né? Principalmente com a minha carreira profissional. Né? Eu digo que se eu cheguei onde eu cheguei hoje foi por conta deles, né? Do apoio que eu tenho da minha família. Bom, eu tenho 28 anos de experiência em recursos humanos, né, em grandes empresas. Atualmente trabalho numa empresa do setor de energia térmica. A gente está fazendo aí tem várias discussões para a gente mudar aí também, né? Atuar em energias mais híbridas também, é uma boa discussão dentro da empresa. E estou lá há 2 anos, mas já estive em outras empresas um tempo maior, sempre com recursos humanos, trabalhando muito essa parte de desenvolvimento organizacional, né, cultura. Não tem como a mentoria, não tem como a gente dividir, né, sair do dia a dia. Né? O RH também tem esse papel dentro das grandes empresas. Está muito né? mais Então, ligado ao mim, negócio, né? Muito. Então, o RH, ele transita, né, em todas as áreas da empresa e a gente tem técnicas, metodologias, ferramentas, a gente se forma também nisso, né, para atuar também na mentoria, né, de executivos, de profissionais. Legal. A gente se conheceu, você estava numa outra empresa, a gente pode falar até, né? Você foi vice-presidente de RH também da Electrolux. Isso, eu fui diretora da Electrolux, eu estive na Electrolux por 17 anos. 17 anos, bastante tempo. A gente se conheceu, eu estava lá, é verdade. Você praticamente desenvolveu toda a sua carreira nessa empresa e tal. E aí a minha pergunta você passou por um período de transição e queria entender quais foram os desafios que você enfrentou no sentido de precisou talvez se atualizar ou buscar algum outro tipo de conhecimento para você poder voltar ao mercado. Como é que foi essa transição de Electrolux para essa empresa de energia hoje? Então, foi interessante porque eu ainda não tinha atuado nesse setor, né, de energia. E eu lembro que eu fiquei uns 3 meses, né, e justo esses 3 meses que eu fiquei fora no mercado, eu conheci muita gente de vários setores. E aí foram 3 meses, inclusive, de processo seletivo para entrar nessa nova empresa. Então, quando eu comecei o processo, eu fui atrás de conhecimento sobre o setor, né? E
e foi bem interessante porque a gente tem falado tanto de ESG, né? A gente tem se voltado tanto para esse tema, o mundo todo, né? Então, para mim foi muito gratificante, inclusive, porque eu ainda não tinha, antes, né, de entrar nessa empresa, eu não tinha ainda estudado, conhecido pessoas especialistas nessa área, por exemplo. E aí, então, foi quando eu fui buscar, durante todo o processo seletivo, até para me ajudar aí, né, na condução do processo, e aí, então, entrei na empresa. Então, sim, com certeza, a gente precisa ir atrás de novos conhecimentos. E, obviamente, eu também reforcei, potencializei ainda mais as minhas sessões de mentoria. Eu tenho um mentor de carreira, que Legal, já me isso é acompanha já há importante. algum tempo. Então, foi quando eu também reforcei bastante aí as sessões de mentoria, né? Porque eu tenho eu carrego comigo uma frase, né, uma expressão, que assim, aonde você chegou, né, as competências, habilidades, né, que te fizeram chegar aonde você chegou, né, quando você dá um passo mais adiante, elas não vão te levar num lugar ainda mais adiante. Você tem que ir atrás de outras habilidades, né, outras competências para fazer você crescer, né? Porque a gente tem essa tendência de achar que, não, fui promovido de cargo ou de cargo numa outra empresa também. Não, então eu sou boa no que eu faço. Eu já estou completa. É onde mora o perigo. É onde mora o perigo. E nas minhas mentorias, inclusive, Joel, eu falo muito isso porque eu vivi isso na Hoje prática. você tem um mentor e você também dá mentoria. Isso, Legal. exatamente, né? Então, eu não só reforcei mais as sessões de mentoria, né? Como também, assim, eu passei por isso, eu vivi isso. Então, eu falo muito isso nas minhas sessões, né? Com os mentees, porque, assim, a gente acha o contrário. A tendência, né? O nosso cérebro, na verdade, ele nos engana, né? Não, fui promovido, pronto, agora eu vou ficar tranquilo, né? Não. Né? Mesmo quando você é promovido dentro da empresa que você está, a própria empresa, o próprio cargo, ele força você a ter outras competências, Sim, né? sim. Então, assim, é o momento de você buscar mesmo novos conhecimentos, seja coaching, mentoria, algum curso específico, né? Não só para você subir de cargo, né? Mas para dentro da sua própria posição. A empresa te força, né? O ambiente, o RH, as mudanças de mercado te forçam a aprender novas competências, né? Exato, Não porque tem assim, escolha. identificam o potencial, né? Mesmo quando você faz uma entrevista para uma outra empresa, eles não te conhecem ainda, mas eles ali identificam. Claro, você vai passar por conversas de experiência, você vai contar a tua história, né? Teus resultados, mas ainda não te conhecem. Eles identificam o potencial, a própria empresa mesmo internamente, né? Exato. Uma Então aposta. tá, Acaba sendo o uma Joel aposta, né? Uhum. o Joel, a Karina tem um potencial, mas ok, e agora, né? Não é, e a gente muitas vezes transferir essa responsabilidade para a empresa, claro, é um conjunto, é um trabalho de time, né? A empresa, mas você principalmente, né? De buscar aí novos conhecimentos. É esse o momento. Legal. A gente volta a falar um pouquinho depois de mentoria, que é muito, muito interessante esse papo, mas me chamou muita atenção o viés que você tem de change management ao longo da sua carreira. Queria que você contasse um pouquinho, né? Porque esse é um tema pouco falado, né? Pelo menos nessas conversas, né? De quais são os desafios do change management numa carreira. É verdade. Então, agora, assim, a gente vê recentemente mais bibliografias, né, falando a respeito disso, porque o mundo vem se transformando numa velocidade muito grande, né? Imagina, a gente vai falar de pandemia aqui, já se passaram 5, quase 6 anos. Quer dizer, teve grandes mudanças e ainda terão. Tem que ter, né? Então, o change management nada mais é que assim uma metodologia, uma técnica. Então, você tem que aprender, né, para você aplicar no seu dia a dia. E não é só uma competência do recursos humanos, né? Eu diria que é de todo profissional, principalmente dos líderes, né? A gente tem que buscar as ferramentas, porque existem ferramentas, né, para o change management, que é assim, qualquer tipo de transformação que você tenha que fazer dentro de uma empresa, para você garantir a sustentabilidade dessa empresa,
né? E a sustentabilidade das pessoas dentro dessa empresa, obviamente, né? Então, que tipo de ferramentas que você pode buscar e se especializar e aplicar, né, para fazer com que liderar a transformação, né, a Sim. mudança, né, gerenciar a mudança, né? Porque a expressão é isso, né? A Você mudança, gerenciar a por si só, mudança. ela gera muito medo e insegurança nas pessoas, né? Então, o liderado ele tem que ter esse jogo de cintura para poder fazer isso de uma forma saudável. Por isso, o medo, ele vai acabar quando você for se especializar. Porque o medo é o seguinte, é a insegurança natural, né? O que eu faço? Como é que eu faço, né? Na verdade, o que a gente sempre sabe, né? Você tem um diagnóstico, né, de como está a situação, por exemplo, um contexto, né, de negócio, de pessoas dentro da Não, eu digo as empresa. pessoas que estão sendo lideradas, elas têm o medo, né? Também, claro, Elas, o claro, medo maior é dessa parte. por isso que os líderes têm uma responsabilidade muito maior de ter a ferramenta. Quando você estuda a respeito, você busca uma ferramenta, uma metodologia de como fazer uma transformação, né? Isso é para qualquer coisa da sua vida. Você tem que ter ferramentas, né? E aí é o como. Né? Como eu faço? Porque a pergunta, inclusive quando as pessoas me procuram para uma mentoria, é essa. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas como? Então você tem que buscar, né? Hoje no mercado tem diversas ferramentas para isso, né? E você vai escolher, né? Qual você pode utilizar, né? Aplicar, né? Porque a empresa quer ver também, olha, qual é a metodologia que você vai utilizar para fazer isso? Qual é a tua agenda de trabalho? E quando você tem essa ferramenta, a insegurança e o medo, ele acaba quando o teu time percebe que você oferece para ele uma ferramenta, né, de trabalho. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu gosto muito de exemplificar, né? Então, eu passei recentemente por uma situação como essa. Eu preciso implantar uma avaliação de potencial dentro da organização, né? Ai, que lindo, né? Nossa, e com isso a gente vai ter o quê? Mapeamento de sucessores, desenvolvimento de pessoas. E aí, na hora o time falou: não, a gente realmente precisa, mas você percebe que eles ficaram em silêncio, né? Como a gente vai fazer, né? De que forma? Por onde a gente começa? Uhum. E aí, assim, eu apresentei para eles uma ferramenta, uma metodologia, né, de como a gente vai fazer esse trabalho, né? E aí eu senti que quando e treinei eles nessa ferramenta, né? Eu tinha recebido já a capacitação, uma ferramenta simples, né? Mas que ajuda a organizar, né, os processos, as etapas, né, de uma avaliação de talento, né, de potencial dentro das empresas. E eu percebi que quando eu ofereci para eles, apresentei, treinei, Todo mundo se sente a- ali aí, participando aí também, a né? insegurança muda de lugar, ela vai para outro lugar. Aquela que ele tinha, né, passou. Então tá, vamos pro próximo passo, Uhum. né? Então a importância de o que a gente tem que fazer a gente sabe, né? Mas a insegurança e o medo vem do como, natural. E aí por isso, né, que o medo também é importante, a insegurança é importante. Essas emoções são Sim. importantes, porque elas também nos direciona para buscar técnicas, ferramentas, né? E aí isso vai diminuindo, né, o seu medo e a sua insegurança. Como é que funciona a tua mentoria? Você, como profissional de RH, você dá mentoria para pessoas de RH ou de outras Não, cadeiras de também? Como é que outras funciona? áreas também, Outras de outras áreas? áreas. Normalmente, o pessoal de RH me busca Uhum. mais, né? Mas também tenho dado mentorias para outros executivos, outros profissionais de outras áreas. Existe uma dor maior que as pessoas, Karina, preciso de uma ajuda com isso. Aí ao longo do tempo você foi vendo que as pessoas Tem, pedem um ponto ali. Tem? tem, Joel, tem. É, eu percebo que a queixa comum, né, é justamente assim, como que eu consigo ser promovido? Como que eu consigo crescer na minha carreira profissional? É, eles trazem muito a questão, é interessante isso, porque o olhar inicialmente não é para a parte técnica,
é a parte mais, assim, comportamental e eles usam muito o termo político. Como é que dentro da empresa, né, eu consigo me destacar, eu consigo crescer, mostrar meu valor, né? Mas, de novo, foco sempre no comportamental. E aí, por isso que se usa muito a expressão político. Sim. Né? Então, assim, porque na verdade, se a gente olhar para o lado técnico, que é onde a gente consegue, né, onde vai ajudar a gente a como conseguir, né, também ajuda o comportamental, obviamente, né, mas você precisa ter o complemento, né, a parte técnica, e muitas vezes as pessoas não lembram disso. Não lembro, só E aí, pensa no por isso político. que usa o termo político. Porque, na verdade, é muito mais a questão de com quem eu tenho que me aproximar, com quem eu tenho que conversar, né? Também, óbvio. Mas o que você vai mostrar no momento da sua conversa? O que você vai dizer no De momento? técnica, de profundidade, de conhecimento, né? De que você realmente Né? é bom. E assim, tem um outro ponto também, daí quando a gente caminha com a mentoria, né? E a gente começa a investigar, né, mais profundamente, é justamente isso, né? Eu passei por uma experiência que, assim, faz um tempo já, e eu me recordo muito bem, uma pessoa de uma outra área, não era de RH, era uma área de negócios, área de marketing, ela me procurou e falou assim, Karina, será que eu tenho que fazer uma happy hour com as pessoas aqui da empresa para eu conseguir me destacar? Eu tenho que me divertir com eles, né, numa happy hour e tal. Esse ambiente é muito político, como é que eu faço isso, né? E aí a pergunta que eu fiz foi a seguinte, né? Eu saí um pouco dessa questão do happy hour do ambiente político, mas qual é a tua agenda? Qual é a tua proposta de trabalho? É a pergunta que eu fiz. Porque também tem um outro ponto. Nós estamos acostumados, e isso é do ser humano, né? É muito cômodo pra gente, é muito mais fácil você identificar problemas. Né? A gente é muito bom nisso, né? A gente critica, né? Isso com a vida pessoal também, relacionamentos, né? A gente é muito fácil você identificar, né? O que é errado, mas o que é errado, tá errado. Não, ok, ótimo, isso é perfeito. Agora, qual é a tua proposta? Sim. Né? Quais são as ideias Qual que a solução, você tem? né? O problema é identificado, e aí? Qual é a solução que você tem, né? Então é o como, né? Qual é a solução? Desenha isso, desenha uma proposta, né? E aí acho que quando você, né, se aproximar das pessoas, porque você pode ter certeza, a maior parte das pessoas estão buscando soluções para tudo. Em todas as áreas, em qualquer nível de pessoas dentro da organização. E quando você encontra alguém que te dá uma ideia, isso é natural, a gente olha, opa, nossa, o Joel me deu uma dica aqui, uma ideia. Quer dizer, e aí sim você conquista. Então, é um ajuste na comunicação que você tem que fazer. E não necessariamente essa ideia veio no happy hour. Veio no corredor, ali no café. Exato. Numa você reunião. pode até aproveitar no happy hour, entendeu? Alguém Sim. se aproximar ali que você nunca conversou, de repente conversar sobre a empresa, algum ponto, e você dá uma ideia sua, aproveitar. Sim, mas o ponto aqui, acho que você está falando, é que não precisa, a pessoa não pode olhar para isso, para a politicagem, como algo principal. Exato. É onde você tem percebido que as pessoas têm olhado. Exato. Porque ao longo do tempo, muitas pessoas subiram assim também, né? Essa questão mais política e tal. Hoje, eu não sei se você assistiu, eu já conheci essa história e tal, mas tem a série do Ayrton Senna. Né, que tá eu ainda não vi. Muito legal. Tá. E aí a diferença dele do Prost, que essa briga é o que mais mostra, que é muito legal, né? O Senna era muito bom tecnicamente, o melhor piloto que já existiu, é o que eles dizem, inclusive, mas ele era pouquíssimo político, né? Eu quero o meu carro bom, eu quero ganhar, eu quero isso, eu quero aquilo. E o Prost, é assim, se ele tivesse que fazer um ponto para ser campeão, e ele chegasse em quinto, com esse um ponto ele chegaria em quinto. Né? Ele não se metia em nenhuma polêmica, propriamente dito, para ganhar, e ele estava ali sempre com o presidente da FIA, que era amigo dele e tal, ele sempre fazia aquele meio de campo. Ele era bom tecnicamente também, sim, né? Ele não teria ganhado 4 vezes se não fosse. Sim. Mas ele fazia muito bem a parte da política.
Sim. O Senna não, ele clamava, não É. pedia desculpas, né? O chefe de equipe dele falava, Senna, pede desculpa. Eu sei que você não vou pedir É desculpa pra ninguém. importante. Né? Tem que ter um pouco Tem que da ter, política, sim, mas você vê, quem é complementar. lembrado como o melhor piloto é o Senna, não é o Prost. Então, por que será, né? Que no final das contas, o mais importante é você realmente ser bom naquilo que você faz. É que, assim, gente, eu não entendo muito de automobilismo, né? Mas, assim, o que eu vejo do Senna é justamente isso. Ele propunha novas ideias. Sim. Ele tinha um tema de segurança dos pilotos. Sim. Isso para um líder é primordial. Você tem que olhar para o seu time, a segurança do seu time, né? O bem-estar da competição, né? Não era tão maluco assim. Né? Você quer que as pessoas voltem para as casas delas, com as famílias delas, né? Exato. Voltem a trabalhar no dia seguinte. Então, assim, eu via muito essa questão dele com cuidado, né? Da segurança, né? Porque naquela época dele, eu imagino ali, né? A tecnologia mudou absurdamente. Demais, né? demais. Mas ele tinha uma preocupação com isso e ele propunha, né? Olha, eu não estou só criticando, eu estou dizendo o que pode ser feito, Sim. né? Eu vi várias entrevistas dele, Sim. obviamente, né? Então, acho que é esse o ponto, né? E por isso que ele é lembrado mesmo, né? Até hoje. E, claro, tem uma questão de sermos brasileiros, ele mas também o mundo inteiro fala dele, né? Tô falando, o Prost é um cara que foi bom, mas ele era muito político. E a seriedade dele. Ganhou, né? Ganhou ali, beleza, mas ele não é o cara que é lembrado hoje, né? O bom realmente ele vai ser lembrado. Então você não precisa colocar à frente a política. Óbvio que um equilíbrio é tudo em qualquer lugar. Se o Senna fosse um pouquinho mais político como o Prost, talvez ele não fosse tão prejudicado. Então, só muda o lugar, né? Só muda o ambiente, né? Você vai para o mundo corporativo, exato, como eu tudo falei, parecido. né? É o ajuste da comunicação também, né? Esse ajuste, talvez, sabe? E eles eram complementares, né? Assim, Sim, acho que total. de alguma forma, né? E isso na também... empresa tem isso também. Tem que ter, né? Tem que ter, também. né? Mas é interessante, bom exemplo esse, Joel. Tá bem fresco na minha cabeça essa questão. Muito ele bom. sendo muito político ali, tranquilo, só preciso de 2 pontos, então eu vou ganhar 2 pontos, não quero pole, não quero nada. Fui campeão chegando em 5º. Para você viver bem, porque o Senna pagava esse preço, você tem que ter esse equilíbrio, mas nunca colocar à frente a questão da política, né, além do seu potencial técnico de fazer as coisas. Então, o que eu estou entendendo que você propõe, que é muito bacana, qual é a sua proposta? Quais são as suas soluções? São boas? Cara, você vai ser respeitado. Claro, né? claro. E, obviamente, observado. Dentro do processo de transformação ali, né, de change management, claro, né, você tem que, acho que talvez o link que eu possa fazer com o exemplo que você trouxe também, é assim, você tem o diagnóstico da situação, você tem uma proposta, uma agenda, e aí, assim, identifica os stakeholders, né? Quem são as pessoas que dentro da organização que podem te ajudar a te ouvir e te ajudar a te apoiar, né? No desenvolvimento ali, na implantação daquela agenda também, né? Então, gente, a gente fala aqui, parece que é simples, né? Não, mas eu acho que é essa mudança de mindset. Quando você tá ali, né? Por isso que busca uma mentoria. Você tá ali numa situação, um contexto, você muitas vezes não sabe para onde ir, né? E tem muita gente que está na mesma situação que você, pode ter certeza disso. Né? Exatamente. Então, e a gente como RH, inclusive, a gente consegue ter essa visibilidade. Às vezes a pessoa, ela vem conversar com a gente e vem falar de um líder, e o líder está passando pela mesma situação que ela. Eles não se conversam. Proporções diferentes, mas a mesma situação, né? Ali, né? Então, assim, eu acho que sim, tem que ter um ajuste da comunicação no sentido de identificar os stakeholders, né? Porque, por exemplo, num gerenciamento de crise, o que vai acontecer? Quem vai ser buscado ali? Quem que vai ser, nomeado a pessoa líder ali, né? Certamente aquela pessoa, óbvio, que tenha uma comunicação, né, adequada, ajustada, mas que tenha técnica. Exato, que é a resolvedora de problemas. Né? Mais do que a pessoa que tá ali, que todo mundo gosta, que né, que tem todos os happy hours. E eu posso te dizer que todas as crises, assim, e transformações que nós tivemos que fazer acontecer,
a pessoa mais procurada para liderar, porque envolve emoção, envolve conhecimento técnico, né? São sempre esses perfis. Sim. Como você mesmo disse, resolvedores de problemas, no sentido de sair um pouco só da queixa, né? É uma curva, né? Sim. Então vai existir a queixa, tal, né? Mas qual o tempo que a pessoa sai para isso e busca a ferramenta e traz a agenda, a proposta, apresenta, né? E implementa, né? Lógico, com os outros, né? Com as pessoas. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, por isso a questão da identificação dos stakeholders, né? Quem são as pessoas que vão me apoiar, né? Não é qualquer um ali. Você tem que identificar, você tem que fazer a leitura certa, né? Então, geralmente, a minha mentoria, ela vai com essa agenda, né? Desse entendimento, dessa mudança de mindset. E é uma coisa assim que parece tão óbvio, né? Isso que você tá falando e não é, né? Na cabeça das pessoas, no mercado aí não é, né? Não é também, Joel, porque é o seguinte, eu esqueci de comentar, assim, eu tenho uma formação em psicologia, tá? E eu nunca me distanciei da psicologia. Faço psicoterapia, tenho vários colegas, amigos, psicólogos e psiquiatras, e porque, de novo, eu busco ferramenta. Na verdade, assim, o ser humano, a gente, o cérebro, ele, como é que ele age, né? Ele reage. Ele está acostumado a reagir, né? E então a gente está num processo de mundo de transformação que a gente precisa ser mais proativo, né? Ter mais iniciativa. E o que acontece? Você tem um gasto de energia, né? Eu costumo dizer assim que pensar dá trabalho. Sim, sim. É mais fácil no automático, né? Pensar dá trabalho, exige tempo, né? Exige de você parar, né? Tirar a ansiedade de lado, pesquisar, estudar. Então, isso Se é comunicar, tempo. Se porque às vezes para comunicar, uma ideia dar certo, você tem que dar o primeiro passo ali. buscar especialistas, ser humilde nesse sentido. Olha, reconheço que o Joel é especialista nisso. É com ele que eu tenho que falar, Você né? não precisa saber tudo, né? Mesmo ele sendo da mesma área que a minha, mesmo ele não, melhor ainda, né? Então, assim, o networking é importante por isso, né? Ali tá cheio de ferramental para você também, né? Que é um ajuste de comunicação. Networking é isso, né? Então, assim, que o pessoal costuma às vezes falar, é muita política, eu não tenho tempo para isso. Não! Não! Ali assim, que maravilha, porque antes era mais difícil de você conseguir conhecimento, né? E hoje até mais tá muito fácil. Tem fácil. grupos aí de networking, quer dizer, que ajudam muito. Então, é muito importante ter sabe, esse mindset que assim, eu quero algo novo para mim, vai dar trabalho. Sim. Vai dar trabalho, né? Eu vou ter que ficar mais tarde, muitas vezes, na empresa, né? E aí, a tua família está disposta a te ajudar nisso também, né? Você negociar também com a família, né? Quer dizer, então, é tudo uma negociação, né? Mas dá trabalho. Pensar dá trabalho. Sair, né, da sua zona de conforto, e muitas vezes a pessoa se adapta àquela cultura daquela empresa que deixa ela mais oprimida e ela já se adaptou àquilo e tá tudo bem para ela ali, de repente, né, até o momento que não esteja, né, que ela vai procurar a ajuda da Karina, por exemplo, o que eu faço? Sou estagnado, né? Acho que a mensagem que fica, na verdade, é um movimento, né? Primeiro você precisa, obviamente, ser objetivo naquilo que você está fazendo e o que você quer fazer. E se movimentar. E se movimentar, que é inclusive o networking, dentro e fora, porque você também precisa deixar portas abertas para outras oportunidades, ver como é que o mercado te vê. Não necessariamente você esteja procurando algo, mas é importante você estar se movimentando. Quem não é visto não é lembrado. As pessoas precisam fazer esse movimento e automaticamente as coisas começam a fluir. Isso não está ligado à política, a agradar, a bajulação, tá em seu objetivo, se colocar à disposição e resolver problemas, ajudar as pessoas. É mais profundo, a gente foi para um papo muito mais filosófico do que as empresas precisam fazer, na verdade, do que um papo mais corporativo aqui, né? Não, excelente, excelente, é isso mesmo. De novo, né, assim,
cuidado um pouco, né, com essa expressão, né? Existe, claro, né? Existe tudo no mundo, né? Mas para você, o que que você quer, né? Você tem que ter o teu autoconhecimento, identificar as suas capacidades. A mentoria ajuda muito. Esse é outro ponto, né? Porque todo mundo tem muita coisa boa para falar para o Então, eu mundo e vou, para as eu vou pessoas. provocar aqui um pouco aqui. Vamos supor, eu tô numa área e aí por que que eu tenho que buscar um mentor? Porque ele é mais experiente que eu? E se a área de negócio for completamente diferente da minha, da dele? Por quê? Qual que é a vantagem, de fato, de você ter esse mentor? Então, eu colocaria uma palavra que é a seguinte, que eu tenho gostado muito dela, eu tenho utilizado para mim também, para você assumir a sua autorresponsabilidade. Esse é outro ponto. A gente tem uma tendência, de novo, né, as queixas, né, mas também transferir responsabilidades. A mentoria, ela te ajuda. Então, como que você cria essa autorresponsabilidade, né? Não, eu sou responsável. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ser responsável por aquilo. Não é o Joel, não é o meu líder só, né? A mentoria te ajuda a se conhecer. Você tem que ter o autoconhecimento, porque uma vez que você identifica, né, as suas capacidades, né, o que que você tem de habilidades, aí fica mais fácil de você dá nome para isso, né? Você identifica, a mentoria ajuda, né? Com exemplos do seu dia a dia, você tem que trazer, você tem que alimentar o mentor de exemplos no dia a dia, né? É muito parecido com a psicoterapia, né? Sim, É a sim. matéria-prima. Para poder entender de fato. E Né? aí identificar e aí você criar essa autorresponsabilidade, né? Não, qualquer nível que você esteja, qualquer profissão que você esteja. Não, agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz, e aí isso cria a sua autorresponsabilidade. Então, a mentoria, ela ajuda, principalmente a empresa, quando ela também oferece, né, essa ferramenta, né, para o colaborador, ela está dando um baita presente para ele e para ela, Sim. consequentemente, né? Porque ele vai criar essa autorresponsabilidade naquilo que ele faz, né? Ele vai identificar os pontos, né, dele de positivos, né, fortes, e ele vai o quê? Atuar dessa forma, né? E não tem como, né? O certo não dá errado, né? Quer dizer, ele vai trazer o resultado. Então, é uma excelente ferramenta. O mentor é um coach ou não necessariamente? Não Ah, necessariamente. é? Tem Não. alguma ferramenta que você usa para fazer esse? Não necessariamente. Não, a gente tem também ferramentas para mentoria. Com certeza, a mentoria você precisa ser uma pessoa que tenha experiência naquele assunto. Sim, sim. Anos de carreira, desenvolvimento, chegar onde Você chegou, tem que poder ter, né, agregar. experiência, né? Aham. Mas você tem um ferramental, sim, né? Você tem ali algumas ferramentas para você utilizar, né, de acompanhamento, tá? A mentoria, ela trabalha, na verdade, o todo, né, da pessoa, assim, né? O emocional também, o racional, né? O coaching, ele vai trabalhar algo específico, né? Olha, eu preciso trabalhar esse ponto aqui exatamente, eu tenho que entregar esse resultado num curto prazo, né? E tem toda também uma Sim. ferramenta para você, né, ajudar a pessoa a cumprir, né, da melhor forma, né? Mas a mentoria, ela trata mais, digamos assim, transacional, é algo mais assim, no todo da pessoa, Sim. né? E ela vem muitas vezes não só com um ponto também específico, você vai tirando dela, tem outras questões, né? Mas é um pouco diferente. Que aí deixa ela pronta para tudo, né? Talvez. Até em casa. Olha, vamos lá, né? A gente também, eu tive experiências também que não foram bem sucedidas, entre aspas, né? Já com mentoria. A pessoa, ela vai descobrir que não é aquilo que ela quer fazer, não é aquela posição que ela quer estar. Sim. Ela vai descobrir que ela não quer ser promovida. Por isso que eu não tô indo bem, eu não gosto disso aqui, né? Percebi que eu não gosto. Não é isso que me faz meus olhos A brilharem. mentoria também vai fazer isso. Ela pode acontecer, eu já vi.
Eu já vi acontecer. E pode acontecer também da pessoa falar, olha, não, talvez aqui não seja meu lugar, meus valores são outros, ou, né, o tipo de cultura que eu quero trabalhar. Pode acontecer, né? Então, assim, é um risco. Mas a maioria das vezes, eu acho que é interessante as empresas saberem disso também, que quando as pessoas procuram a mentoria, por elas mesmas, é porque elas não querem sair da empresa. Elas não querem, elas gostam, elas querem ser melhores, elas querem poder contribuir mais, né? Então, é outro ponto também, que quando eu estava muito do outro lado só, ali, né, do lado da empresa, a gente talvez não tivesse essa visibilidade, sabe? Mas quando alguém me procura fora da empresa, né, nas minhas sessões de terapia fora, ou de terapia, desculpa, de mentoria, né? Elas trazem isso. Que é uma terapia também. Que é uma terapia, né? Elas trazem isso. Olha só. Né? Eu quero continuar. Eu tô disposta, eu quero mostrar, né, o meu melhor, né, aqui. Acho que isso é importante também, de trazer esse conceito de o coach vai libertar a sua cabeça para você fazer melhor aquilo que você quer fazer ou se descobrir ao ponto de falar, putz, eu não quero isso. Não necessariamente aquela coisa chata de, não, trouxe um treinador aqui para você, o coach não, a mentoria, né? A mentoria. A mentoria. Para você se desenvolver naquilo que você não aguenta mais fazer, né? Não é isso. Não. É libertador, de novo, né? É libertador. É a autorresponsabilização, entendeu? A pessoa ela vai se sentir autorresponsável por aquilo, né? Porque normalmente a gente tem algumas ferramentas importantes, né? A job description da função, né? Às vezes a pessoa pergunta, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, né? Claro, a descrição de cargo, ela ajuda muito, né? Mas e as competências? Técnica, né? Mas e agora, né? É o dia a dia, né? Olha, o que você tem que entregar e tá, tudo bem, ótimo, tem que ter mesmo, né? Inclusive, no processo de mentoria, a gente também se utiliza, né, da job description, a gente utiliza também, deixa eu entender, né, o que a empresa está esperando de você, né, nesse momento. Mas, assim, às vezes a pessoa ainda não está se sentindo responsável por aquilo. Ela só vai se sentir quando ela souber o que ela tem que fazer mesmo e como ela tem que fazer, né? E aí sim, não, agora eu sei que eu sou capaz, eu estudei, busquei técnicas, né? Então aí ela se sente autorresponsável, né? E a mentoria vai trazer esse mindset, né? Porque tem outro ponto que é isso, a gente também tem uma tendência, né? É natural do ser humano da gente transferir, né, a responsabilidade que muitas vezes é nossa, da nossa posição, para o outro, né? Então, a mentoria traz essa autorreflexão e responsabilização, né, do cargo, da posição. Legal. Isso é muito interessante. Esse desenvolvimento é legal, você, como executiva, fazer isso. Você aconselha pessoas com cadeiras sêniores, experiência como é a sua, darem mentoria, buscar a primeira, obviamente, né? E darem mentoria, você acha que todo mundo deveria fazer? Assim como terapia, todo mundo deveria fazer? Todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer. Aliás, Joel, assim, eu tenho conversado com vários, inclusive, por exemplo, CEOs de empresa, e a grande maioria faz psicoterapia. Faz psicoterapia. Acho que essa troca, né, ela é muito... É que hoje eles estão falando mais também, né? A gente está com mais liberdade para falar e que bom, né? Mas fazem e também eles têm os mentores, né? Agora, eu também tenho vivido experiências, eu já fiz isso também, de muitas vezes identificar um executivo, né? Olhar para ele e de certa forma, ver que ele me inspira, né? E eu convidá-lo para ser o meu mentor. Legal, legal. Eu acho que quando você tem essa visão de mentora e de mentorada, você também consegue, ao longo da sua carreira, olhar para alguém e ver se ela precisa também sugerir que ela faça algo do tipo, né? Enfim, você tem essa visão, você é essa mentora dentro das empresas, né? Acho que isso te dá essa... Eu vejo que, assim, o RH precisa fazer isso, né? Ele precisa e ele pode
essa área nos permite. Isso é a autorresponsabilização, inclusive, do RH, né? De poder também identificar e encontrar uma forma, né, de muitas vezes poder dizer isso, né, também. É uma tendência do mundo, assim, você vê que o mundo corporativo em geral tem se aberto para isso? Como é que você... É essencial, tendência, é imprescindível? Eu acho que sim, até porque a gente tem visto muitos cursos de coaching, mentoria, né? Muitas plataformas também que foram criadas, né, para você convidar, né, executivos para compartilhar a experiência, né? Enfim, muita gente brilhante, né? Para poder falar para o mundo, para poder ajudar as pessoas, né? E é muito bom essa interação, porque também tem outro ponto, né? O ser humano necessita da interação, né? Então, da comunicação. Então, é uma outra ferramenta importante também que ajuda na essência mesmo, né, do ser humano para conseguir aprender. Sem dúvida. Hoje você tem uma agenda de executiva, você é uma executiva de empresas e também mentora. Então, quem está nos assistindo pode contatar você para ser uma mentora ou na agenda? Tem agenda aí? Tem? Pode, com certeza. Então, maior prazer aí ajudar as pessoas. Sigam lá no LinkedIn, Karina Pierre, você executivo, executiva. Eu a tenho acompanhado, a carreira da Karina tem se desenvolvido absurdamente, tem subido dentro das organizações. Eu tenho certeza que ela vai poder ajudar vocês. Aí, né? Obrigada, Joel, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, né, com todos, conte sempre comigo. É um prazer. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito nobre, Obrigado. Parabéns. Parabéns pelo seu. Muito obrigado pela Joel. visita. Obrigada. Valeu.